sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula, né? Vamos dar continuação aí do que já vimos em sala de aula e revisarmos os assuntos para a prova, né? E também vamos ver algumas atividades que será feita com vocês já para a prova. E vimos a questão da história do Brasil de antes, né? Vimos a questão dos povos astecas, maias, né? Da arte pré-colombiana. Então, nós vamos rever isso aí, né? Então, nessa imagem que você está vendo aí, é as ruínas maias, né? Que conta muita história sobre ela, né? Como eu falei para vocês, nesse capítulo ele vem como se fosse a disciplina História, porque ela vai contar muito a história da arte. Então, as expedições de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, né, eles modificaram a história do nosso Brasil, né? Eles trouxeram 3 grandes raízes que modificou o nosso habitat, digamos assim. Trouxe novas culturas. Então, já existia, né, os povos indígenas, os habitantes naturais, os europeus, e veio também os africanos, como eu falei para vocês, que logo após veio os africanos como escravos, né? Felizmente. Então, junto com esses povos veio também a sua cultura, a sua culinária, né? Suas crenças, trouxe forma, arte, riqueza também. Então aí vai surgir uma nova identidade para o Brasil, né? A arte pré-colombiana, você pode ver aí que tem as várias opções de arte que eles fazem, por exemplo, cerâmica com tapeçarias, com instrumentos. Então, eles vão trazer essa riqueza para o Brasil, né? Então, nós vimos no livro de vocês tem essas imagens da ruína da jarra de cerâmica que foi encontrada e está no Peru, né? É uma jarra de cerâmica que foi encontrada no Peru, né? E tem modelagens e os índios, eles pegavam muitos dos animais, as formas geométricas que vinham dos animais, eles criavam dali, eles observavam os animais e transferiam isso para a forma de arte deles, né? Então a mesma coisa aconteceu aí com a arte pré-colombiana, com as tapeçarias, né? Com os instrumentos a qual eles criavam. Então você vai ver aí um tipo de flauta na imagem, né? Que eles criaram. Era uma flauta diferente, com um único orifício a qual eles tocavam e produziam som de ambientes de animais, tá? Nessa imagem você está vendo uma onça pintada. Os índios, né, eles diziam que não era arte o que eles produziam, né? Eles não consideravam arte. Era um objeto que eles usavam no dia a dia deles, né? Como os colares que eles faziam com penas, né? A pintura no seu rosto que eles usavam no dia a dia, como o cocá. Então, eles diziam aquilo eram utensílios do dia a dia deles. Então, eles não consideravam arte, né? Foi considerado muito tempo depois, os tipos de estampas, né, que eles faziam, eles vinham se identificar nos animais. Então, tudo que eles viam em animais, na natureza, eles reproduziam na arte deles, né? Então, aí você vê, no seu livro vai estar, que inclusive nós criamos isso em sala de aula, né? Uma arte indígena, né? Cada um fez sua arte baseado na natureza. Também fizemos a arte dos maias e astecas, né? Cada um fez isso em sala, né? Vocês podem ver um pouco mais sobre isso, né? E também vimos sobre as missões estrangeiras e a Academia Imperial de Belas Artes, né? Lembrem que a primeira Academia de Arte foi criada no Rio de Janeiro. Criação, né, do Dom João,
né? Ele fez a primeira Academia de Belas Artes, né? Foi criado no Rio de Janeiro pelos estrangeiros franceses, né? Então, depois que veio a colonização, né, a expedição dos estrangeiros, eles não queriam que outros países descobrissem, né, a riqueza que tinha no Brasil, que tem no Brasil, né? Aí você pode estar vendo duas imagens, né, que é a vista da ilha de Itamaracá e o Rio São Francisco. Olha a riqueza que tem nessa imagem, né, de água, de montanhas, de natureza, né? Você está vendo aí a qual os franceses gostavam de estar pintando, né? O tempo todo eles observavam os índios, observavam a natureza e iam pintando, fazendo essa expedição, né? Descobrindo, mapeando o território brasileiro. Então, eles perceberam que ali tudo para eles era exótico, né? Tudo era exótico e impressionava muito eles. Tem uma novela passando atualmente que fala sobre a história do nosso Brasil, que tem os estrangeiros mapeando a questão das plantações para remédios, né? Pintando, fazendo as pinturas, né? Eles têm mostrado isso. Tem muita coisa que é mentira, mas outras coisas são verdade, tá? Então, basta você fazer a leitura do seu material aqui. Então, os estrangeiros produziam desenhos, gravuras e aquarelas. Então, eles faziam muitas essas pinturas para ficar gravados, né? A questão da missão deles. Então, os holandeses, né? A chegada dos portugueses, houve uma tentativa de colonização dos holandeses no norte do Brasil, na Bahia, em Pernambuco. Por isso que tem essas pinturas aí da vila, né, em Pernambuco e no Rio São Francisco. Então, os artistas holandeses, eles começaram também a registrar os costumes, né, do lugar, as paisagens, né, as crenças, e começaram a registrar através de aquarela e de pinturas. Então, com a chegada do Pedro Álvares Cabral, né, quando ele chegou na comitiva com Maurício de Nassau, né, eles começaram também a observar essa questão da paisagem. Nós somos ricos em muitas paisagens e eles começaram a ver nesses territórios, né, Olinda, Recife, Paraíba, São Francisco, a fazer essa exploração e pinturas. E eles começaram a observar as mulheres, o modo de vestir, o modo de carregar as cestas, o pote de água. Então, eles fizeram muita pintura disso, dos nossos costumes. E você vai ver aí na próxima imagem da missão artística francesa, que você vai ver já aí os escravos com suas roupas e costumes, né? Você está vendo aí um regresso da cidade de um dono de chácara. Então, eles estavam carregando o chefe dele, o patrão deles, né? Esse artista Jean Debrecht fez essa pintura, fez essa pintura aí. Então, o Dom João VI criou a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, com um grupo de artistas franceses. Então, eles trouxeram esse grupo para ensinar a arte nessa escola, né? Esse grupo ficou conhecido como artistas franceses, tá? Então, artistas francesa, esse grupo ficou conhecido. Não esqueçam disso. Então, essa primeira escola foi criada no Rio de Janeiro. Então, o Debrecht, ficou conhecido historicamente. Ele era desenhista, gravador, decorador e cenógrafo. Então, ele ficou muito conhecido e esse desenho que você está vendo aí, essa pintura, é dele. Ele que fez essa pintura aí, a qual ele observava os movimentos dos africanos, né, que já se encontravam no Brasil, né, e a partir daí você vai ver que foi criado outras técnicas de pinturas que você pode encontrar, né, através do ensinamento dos franceses aí, na Academia de Arte, Belas Artes, ele foi criado novas técnicas. Então, tem duas técnicas aí nessa imagem, né, enquanto isso na Europa, você está vendo duas técnicas aí de pintura. Uma que a imagem se aproxima mais, que é a
perspectiva. Ele fez aí uma pintura de umas frutas, a qual que dá para ver aquela questão de tridimensional, né? Que ela vem mais para frente, né? E a outra, a chiaroscuro, né? Que é umas cores mais vivas, mais que dá para ver mais detalhes do que a anterior que nós vimos, que eram umas cores mais neutras. Essas não, são as cores mais... Você vê mais as cores primárias aí, né? Que é o azul, vermelho e amarelo, que é mais chamativa, né? Então, a colonização das Américas ocorreu no período em que grandes mestres da arte produziam suas obras-primas. Então, começou a surgir outros artistas, né? Essa primeira imagem é do Escola de Atenas de Rafael e a outra imagem de Albert. Então, você vai ver que vai surgir outras técnicas, além da aquarela, né? Além das outras que nós vimos. E você vê totalmente a diferença entre as duas imagens. Você está vendo aí como é diferente as duas técnicas. Então, a partir daí foi surgindo, a partir da criação da Academia de Belas Artes, foram surgindo novos criadores, novas técnicas em outros lugares na Europa, né? A qual eles vinham para o Brasil com curiosidade de ver a questão de paisagem, dos costumes. Então, eles começaram a fazer essa pintura, de mapear o nosso Brasil. Então, é isso, né? Nós vamos estar vendo na nossa próxima aula, tirando todas as dúvidas, né, em relação que vocês estiverem fazendo a leitura, leia o seu livro, está tudo aí. Vai estar mandando as páginas, né, que é para você ler. Mas você vai encontrar tudo isso no seu livro e a atividade que você vai fazer, tá? As perguntas tudo relacionada a este assunto que acabamos de rever, né? Então, encontro com você na próxima aula. Estudem, logo, logo estaremos juntos, ok? Beijos!